Oi, criançada! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui quem tá falando é a tia Ari e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre uma história que está lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Vem comigo? Lá no começo do livro de Daniel, a Bíblia nos conta que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, a cidade de Jerusalém foi atacada por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Deus permitiu que Nabucodonosor pegasse alguns dos itens que existiam no santuário de Deus e levasse com ele para a Babilônia. Mas além desses itens, Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos seus servos, e ordenou que ele trouxesse alguns garotos israelitas. Esses jovens deveriam ser de boa aparência, sábios, cheios de conhecimento e competentes para auxiliarem no trabalho que seria feito lá no palácio do rei Nabucodonosor. Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegaram lá, eles ganharam outros nomes. Daniel foi chamado de Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque e Azarias foi chamado de Abednego. Nada disso importa. Nós só temos que ter confiança em Deus. Daniel tem razão. Temos que ser fortes. Então vamos jurar. Aconteça o que acontecer, nunca deixaremos de confiar em Deus. Eu juro. O rei ordenou então que todos esses jovens ficariam 3 anos como se fosse por um treinamento. Ele até mesmo escolheu a comida que deveria ser servida para eles, porque ele queria que só os melhores trabalhassem com ele. Essa comida seria o banquete que saía da mesa do rei, ou seja, a melhor comida que tinha. E além disso, ele daria o vinho que o próprio rei bebia para esses jovens. Todos esses jovens deveriam se alimentar da maneira que o rei ordenou por 3 anos, mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias recusaram o banquete do rei. Então Daniel foi pedir a Aspenaz, vocês lembram? O servo do rei, que deixasse ele e seus amigos comerem outro tipo de comida. Aspenaz ficou com muito medo disso, pensando que, se não comessem o que o rei mandou, Daniel e seus amigos poderiam parecer mais fracos, e isso iria deixar o rei furioso. Então, Daniel propôs um teste a Aspenaz. Ele sugeriu que por 10 dias ele e os seus amigos comessem apenas legumes e bebessem água. Então, ao final desses 10 dias, Aspenaz veria como eles estavam e decidiria se eles poderiam continuar se alimentando disso ou se eles deveriam voltar a comer ou começar a comer a comida do rei. Deus concedeu misericórdia a Daniel e seus amigos, e por isso Aspenaz permitiu que eles fizessem o teste. Ao final dos 10 dias, não existia ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por causa disso, Aspenaz permitiu que eles comessem apenas legumes e bebessem água. Deus deu a esses 4 rapazes muita sabedoria e conhecimento. E a Daniel, ele deu a interpretação de sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, ao final dos 3 anos, todos os rapazes foram trazidos para serem avaliados. E não havia ninguém com tamanho conhecimento e sabedoria como Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Em tudo que o rei perguntava, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Assim, eles foram os rapazes escolhidos pelo rei. Podemos aprender então com essa história que não devemos nos contaminar com as coisas que nos oferecem. E isso não significa que a gente não pode mais comer. Eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo, mas às vezes eu também gosto de comer um lanche, um chocolate. Quem não gosta, né? O banquete do rei nessa história não é exatamente sobre comer uma macarronada ou comer um hambúrguer, mas sim
sobre o pecado que aquilo seria. O banquete do rei nessa história representa as coisas que o mundo pode vir a nos oferecer. E esse banquete é como uma distração que, quando aceito, retira o nosso foco daquilo que é mais importante, que é Deus. E a nossa aula já está terminando, mas antes da gente acabar, eu quero pedir para você fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Deus eterno Pai, obrigada, Deus, por mais essa aulinha e obrigado por todas as crianças que estão aqui comigo hoje. Eu peço, Senhor, para que nós possamos ter sabedoria para saber aquilo que a gente deve aceitar, aquilo que a gente deve fazer. Que o Senhor nos conceda o conhecimento que deu a Daniel e seus amigos, Deus, e que possamos recusar as coisas que o mundo nos oferece, porque o Senhor sempre tem o melhor para a gente. Peço para que o Senhor dê um bom final de semana para todas essas crianças e continue guardando e cuidando elas. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. A nossa aulinha de hoje termina por aqui. Mas semana que vem a gente continua com mais uma história que está no livro de Daniel. E dessa vez vai ser com Misael, Ananias e Azarias. Ou talvez vocês conheçam por Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha do rei. Ficaram curiosos? Semana que vem então a gente continua. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês e até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês. Fui!